Hoje eu estou de branco e é para representar uma entrevista muito importante de um tema que a gente vai abordar hoje aqui com o professor Samuel Bueno sobre o Janeiro Branco, que trata a saúde mental e também emocional. Falar sobre esse tema que muita gente não tem dado muita atenção ainda, né, professor Samuel? Isso mesmo, Lailson. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite da TV Alfenas para estar aqui falando para toda a audiência a respeito de saúde mental e principalmente no mês de janeiro, que é dedicado especialmente à conscientização sobre os cuidados relacionados à saúde mental. Nós temos já há uma década essa preocupação com a saúde mental. Salvo engano, ele foi o ano de start do Janeiro Branco foi em 2014 e aconteceu inclusive aqui no estado de Minas Gerais. E quais são as causas aí de doenças que mais acometem as pessoas? Lailson, curiosamente, o Brasil ele está num ranking. Ele está no terceiro lugar no ranking da América Latina e também figura entre os 5 primeiros, né, infelizmente, no mundo de acontecimento de transtornos mentais. Então, infelizmente, nós moramos num país cuja incidência desses transtornos nos coloca numa posição muito desconfortável, né? O Janeiro Branco ele vem para trazer uma conscientização de modo genérico. Porém, questões relacionadas, sofrimentos psíquicos relacionados à ansiedade, à depressão e ao estresse, eles têm um enfoque maior. Até porque essas são as comorbidades que mais afetam a população brasileira de uma maneira geral. E como que as pessoas vêm a ficar doentes, professor? Nós costumamos dizer que os transtornos mentais, para você que está nos acompanhando aí, eles têm uma causa biopsicossocial. Então nós temos elementos biológicos, elementos psíquicos e também elementos sociais envolvidos. Então tem questões do indivíduo, tem questões genéticas, mas também nós não podemos deixar de olhar para o meio onde a pessoa está inserida, né? Mas e aí, o que pega mais? É importante nós salientarmos que o diagnóstico voltado para a saúde mental ele deve ser feito por um profissional da saúde mental. Por quê? Ele olha para essas 3 dimensões, faz uma espécie de triagem, um norteamento, e ele é quem está mais capacitado para apontar a etiologia de qualquer transtorno mental que seja. Tá? Esse Janeiro Branco, ele tem algum tipo de programa, projeto para atender toda a população? Sim, de uma maneira geral, por exemplo, essa entrevista que nós estamos aqui, essa conversa, ela faz parte das intervenções da proposta do Janeiro Branco. Quanto mais bem informado nós estamos, mais possibilidades nós temos de nos cuidar, né? Mas, para além disso, para além dessa situação aqui, existem as secretarias de saúde, as universidades, de uma maneira geral, elas trabalham com palestras, elas trabalham com campanhas nas redes sociais, com campanhas nos hospitais, em vários dispositivos de saúde, principalmente os dispositivos da atenção primária, que são os PSFs, os famosos postinhos da cidade, né? Então, é uma gama de oportunidades, uma gama de possibilidades que a população tem acesso nesse mês de janeiro. Quais são as dicas que você dá para pessoa que está começando a perceber que está saindo fora do eixo ali, a mente já não está muito boa, o lado emocional não está muito legal, e também para a pessoa que já está se sentindo afundada, lá no fundo do poço? A saúde mental ela tem a ver com um equilíbrio das nossas funções psíquicas, cognitivas e mentais. Então é importante deixar isso muito claro, né? A pessoa sente que não está legal, sente que está passando por um desequilíbrio. Qual que é a primeira atitude que nós devemos fazer? Procurar um profissional da saúde mental. É difícil falar isso também porque nós que trabalhamos diretamente na universidade, também no serviço de saúde, a gente também trabalha nesse meio para uma conscientização para que as pessoas não procurem apenas as redes sociais. Porque nós temos aí aplicativos, redes sociais que trazem um mapeio genérico do que a pessoa está acontecendo, do que está acontecendo com a pessoa. E isso não é o ideal. O ideal é que nós busquemos um profissional da saúde mental, né? Mas qual que é o momento de buscar esse profissional? Quando a gente já não consegue fazer aquilo que a gente fazia da maneira como nós fazíamos antes. Então, se a gente percebe que, com perdão da palavra, bastante aspas, a gente não está funcionando como a gente já funcionou em algum momento anterior, é o momento de procurar ajuda. E os primeiros sinais voltados para a saúde mental, a gente pode perceber, né? Quando o nosso sono já não começa a ocorrer como ocorria, quando a gente tem alguma alteração de apetite, por exemplo, né? São alguns dos sinais que já nos trazem luz para que, tá na hora de procurar uma ajuda
de um profissional da saúde mental, nem que seja para poder chegar lá e falar assim, ó, não, tá tudo ok, é uma coisa que é uma situação que daqui a alguns dias vai passar. E nós temos vários dispositivos de saúde mental no município, né? Nós temos aqui na Unifenas a Clínica Escola de Psicologia, que fornece atendimento gratuito a toda a população de Alfenas da região, né? Então, buscar a ajuda de um profissional acima de tudo. Agradecendo, então, desde já a presença do professor Samuel Bueno aqui com a gente, nessa conversa muito importante e também interessante, porque começar janeiro, começar o ano, falando de um assunto desses, que tem a ver com a saúde mental, eu me lembro daquela frase, mente ativa, corpo ativo.